O Flávio Bolsonaro falou que tem um preço e falou que o preço dele para desistir da candidatura é o pai estar livre e candidato ano que vem, né? A gente já tinha falado sobre isso num vídeo ontem. O Flávio, quando eu lancei o meu vídeo, o Flávio ainda não tinha confirmado isso, mas já tinha dado todas as dicas de que seria isso. E achei muito bacana, realmente, ele conseguiu fazer uma coisa que normalmente é o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro que faz, que é monopolizar a mídia. Todo mundo estava falando do caso do Flávio Bolsonaro, dizer que tem um preço, não sei o que lá, e no final ele esclareceu o assunto. Ele participou ontem do jornal lá na Record, né, do Domingo Espetacular da Record, e falou que, né, o preço dele é Bolsonaro ser livre candidato. Mas é importante se atentar para um outro aspecto que ele falou nessa história. Ele falou que está pronto para negociar. O preço dele é Jair Bolsonaro candidato, livre e candidato ano que vem. O que significa que tem espaço para negociar. Ou seja, talvez ele admita alguma outra coisa intermediária nisso daí. O fato é que, mais uma vez, fica evidente o fato de que o que o Flávio está fazendo é defender o pai, né? Vamos entender essa história aqui. Bolsonaro livre e nas urnas é o preço do Flávio Bolsonaro. Por esse preço ele entrega a candidatura dele, óbvio, mas talvez dê para negociar alguma coisa, né? O Kassab está achando que não vai ter Tarcísio mais. O PT acha que vai ter Tarcísio ainda. Vamos tentar entender o que a gente tira, o que o Flávio quer dizer com negociar nesse caso, né? Eu sou o Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Sindicato dos Membros bloqueados pelo Peter ator de filme de amor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Flávio Bolsonaro condicionou a desistência de candidatura a Bolsonaro livre e nas urnas. A gente já tinha falado sobre isso ontem, achei fantástico. O Flávio Bolsonaro fez uma coisa que normalmente o pai dele que fazia, que é conseguir monopolizar a imprensa inteira, todo mundo falando do assunto. Isso é ótimo, isso é excelente do ponto de vista político, do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de propaganda. Ficou lindo essa atuação dele, né? Agora, olha só, olha o que ele falou exatamente. Leiam as palavras que ele falou exatamente. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho um preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim. E aí depois ele falou que o preço é a justiça, é o Bolsonaro livre e nas urnas ano que vem. Tem que ter Bolsonaro nas urnas ano que vem. Mas lembra, o que ele falou, esse é o meu preço. E você bota o preço, se você está disposto a negociar, né, você pode ceder nesse preço alguma coisa. E o que poderia ser essa alternativa? Né? De novo, não sei qual é a proposta do Flávio Bolsonaro, mas ele marcou hoje reunião com várias lideranças da direita e do centrão. Então ele vai ter encontro com Valdemar da Costa Neto, com Antônio Rueda, com Ciro Nogueira, com Rogério Marinho, Marcos Pereira. Ou seja, vai se encontrar com a liderança dos partidos todos do centro e da direita, e a ideia, evidentemente, é chegar nessa negociação. O que pode ser negociado disso daí, né? Como eu falei para vocês, o Tarcísio seria uma escolha muito mais segura, uma garantia muito maior da direita ganhar ano que vem. Mas o grande risco para o Bolsonaro nesse caso é que o Bolsonaro ficaria esquecido. No momento que o Bolsonaro falasse, meu candidato é o Tarcísio, ninguém mais nem ia se importar com o Bolsonaro, ia morrer a anistia, ia morrer a parada toda. Então, talvez seja exatamente essa a negociação que eles estão fazendo. Eu não sei o que exatamente ele está querendo com essa negociação, mas me parece razoável que seja alguma coisa nesse sentido. Ou seja, aprova-se a anistia, mas mantém-se o Bolsonaro inelegível para esta eleição agora. Seria uma coisa bastante razoável nessa história toda. E eu vejo até alguns sinais de que isso pode realmente se concretizar, tá? Bom, é lógico, a gente sabe que votos para aprovar isso na Câmara o pessoal tem sem problema nenhum. No Senado pode ser um pouco mais difícil, mas eu acho que eles aprovam também. E no STF eu não descarto que o pessoal aceite para acabar com essas sanções dos Estados Unidos contra o pessoal do STF. Talvez dê para passar também a anistia por lá, né? Então, ou seja, a anistia é uma vantagem grande qualquer que seja a situação.
E o ponto principal é conseguir demover o Hugo Mota para votar isso e também o Alcolumbre. E nesse momento em que o Alcolumbre está meio chateado com Lula e coisa e tal, eu acho que é o melhor momento para provar isso. Talvez seja exatamente essa a estratégia do pessoal, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro talvez até aceite negociar, mas temos que começar, o preço inicial da negociação é esse, né? Então, excelente. Agora, outra coisa que ele conseguiu também é deixar todo mundo confuso no panorama político. Isso é ótimo, né? Você deixar as pessoas sem saber exatamente qual é a coisa. O PT pede mobilização contra o fascismo, ignora Flávio Bolsonaro e mira no Tarcísio. Então, o PT está achando que o Flávio Bolsonaro é só um balão de ensaio, que não vai ser ele mesmo o candidato, que não sei o que lá. E isso é ótimo, porque, de novo, né, o Bolsonaro se beneficiou disso em 2018 também, né? O pessoal, em momento algum, o pessoal levou a sério o Bolsonaro em 2018, achou que ele não tinha chance nenhuma em 2018, e, no entanto, ele foi lá e ganhou. A gente viu isso acontecer, né? Então seria ótimo que o PT ignore o Flávio Bolsonaro, achando que ele não tem chance nenhuma, sendo que, se nada mudar, ou seja, veja, o Flávio Bolsonaro está falando em negociação. Eu acho que negociação significa que talvez não precise ser o Bolsonaro livre e na célula eleitoral, mas pode ser o Bolsonaro livre, né? Talvez a célula eleitoral possa ficar para a próxima eleição. Mas se não tiver nenhuma negociação, se nada caminhar, a tendência é o Flávio Bolsonaro ser mesmo o candidato do Bolsonaro, e aí o PT vai estar errando, apontando para o Tarcísio muito provavelmente, o Tarcísio já estava, olha só, eu falo para vocês que o Tarcísio queria ir mesmo para o governo de São Paulo, muito mais seguro, muito mais tranquilo para ele, e partir para outras atividades políticas mais adiante, né? Então o PT mantém que vai ser o Tarcísio o candidato, está ignorando o Flávio, ótimo. O Kassab, por outro lado, prevê que o Flávio vai ser o candidato mesmo e retoma a articulação por Ratinho Júnior, né? Então o Kassab parece que desistiu do Tarcísio. O Tarcísio sempre deixou claro que só seria candidato se tivesse o apoio dos filhos do Bolsonaro. Se não tivesse o apoio, ele não seria o candidato e, como era imaginado, isso está acontecendo. De novo, né, mais uma vez, existe a negociação, existe o preço aí que está sendo discutido, mas, em princípio, o Tarcísio não deve ser o candidato, ou melhor, deve ser candidato à reeleição em São Paulo e não à presidência da República, né? Então, eu acho que é importante ressaltar esse detalhe que o pessoal está colocando aqui pelos dois motivos. Primeiro, porque deixar o pessoal confuso é bom, ninguém quer ter certeza de nada, não. O importante é isso daí. E eu acho que a posição do Flávio Bolsonaro partiu de uma posição muito boa aí, essa frase dele chamou muita atenção, conseguiu monopolizar a imprensa, e é isso daí, vamos ver se a coisa se move. Estamos num momento que eu acho que é muito fácil a anistia passar na Câmara e no Senado. O desafio chama-se Hugo Mota e Alcolumbre. Vamos ver o que acontece com isso daí, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.